Oi, Zilne glorioso nesta manhã poderosa. Bom dia! Bom dia. Hoje falaremos sobre a Europa e a catástrofe que se aproxima lentamente. A Europa está entrando em uma catástrofe, de qualquer forma que se olhe. As coisas não vão bem, mas não há catástrofe, apesar do que a mídia diz. Países... Não estou falando só da Rússia, há outros também. Dizem que lá tem um grande problema. Lá tem um grande problema, eles existem. Mas a resiliência da economia também é bastante alta, mas não é infinita. E agora tudo pode simplesmente desmoronar, ir por água abaixo, pro beleléu e por aí vai. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo lá. Vejam, aqui temos um artigo analítico muito interessante de dois economistas. Vamos falar brevemente sobre ele. São Neil Ferguson e Moritz Schularik. Eles afirmaram que o problema da Europa não é que os impostos são altos ou algo assim, mas que a Europa corre o risco de se tornar presa dos Estados Unidos e da China se não conseguir urgentemente a independência tecnológica. Mas isso não é tudo. Segundo eles, há ainda outro problema. A Europa será gradualmente absorvida aos poucos. E tudo indica que é isso mesmo que está acontecendo. Por exemplo, a mesma magnífica líder da União Europeia, Ursula von der Leyen, fez um acordo com os Estados Unidos para comprar deles derivados de petróleo e armas no valor de quase 1,5 trilhão de euros. Você não se enganou, sim. São 850 bilhões, se não me engano, para armamentos. E o restante, algo em torno de 450 a 500 bilhões, para a compra de derivados de petróleo. Esse é o tipo de acordo. Depois ela tentou dizer que não havia nada disso, mas depois ficou claro que, de repente, realmente existia. E a Europa depende totalmente do gás liquefeito e do petróleo cru dos Estados Unidos, e não de outro lugar. Então é isso aí. Nos dizem que as economias de mercado dos países europeus agora são mais estáveis do que se costuma pensar. Por exemplo, em 2022, quando houve uma rejeição generalizada na própria Alemanha aos derivados de petróleo da Rússia, muitos alemães realmente acreditavam que, sem o gás russo, as luzes do país se apagariam. Isso não se aplicava só à Alemanha, mas também a outros países. Medidas de precaução variadas foram adotadas. As pessoas economizavam energia para evitar altos custos, e as empresas foram gradualmente mudando para outras fontes de energia. Em vez de petróleo, em vez de gás, por exemplo, passaram a usar petróleo. Mas a questão é que para apagar esse incêndio de petróleo e gás, ele foi apagado com dinheiro, jogando dinheiro, por assim dizer, diretamente no petróleo em chamas. E agora a janela de oportunidades para a economia europeia está se fechando um pouco, porque foi gasto uma quantidade enorme de dinheiro. Portanto, se surgirem alguns problemas no futuro próximo, haverá menos dinheiro para jogar neles também. Isso significa que podem surgir grandes problemas já. Bem, se houver algum obstáculo sério. Nos dizem que o principal problema é o atraso tecnológico. Sem uma nuvem própria e inteligência artificial própria, a Europa ficará espremida entre dois gigantes e China e Estados Unidos vão devorar a Europa pedaço por pedaço. Mas o problema veio de onde menos esperavam. Como dizem, em vez do petróleo e do gás, de repente surge uma escassez de chips eletrônicos e de inteligência artificial, pela qual é famosa tanto os Estados Unidos, onde várias grandes empresas desenvolveram grandes modelos de linguagem, quanto a China, que também possui muitos modelos de linguagem. E já existem até mesmo placas de GPU próprias, para o processamento, enfim. Não vamos nos aprofundar nas particularidades disso tudo. É melhor mergulharmos nos problemas. Os empresários alemães subestimaram a ameaça da China, enquanto ela, durante anos, subsidiou empresas e roubou propriedade intelectual, segundo esse próprio especialista. Não sou eu quem está dizendo. Toda a indústria farmacêutica europeia, exceto a inteligência artificial, pode ser destruída pela expansão da biotecnologia chinesa. A indústria automobilística europeia também já está, em massa, migrando para carros chineses. Eu tenho conhecidos, várias pessoas compraram esses tais BYD, como se chama, BYD? Chame como quiser, mas o carro é bom, e essas pessoas não são pobres. Antigamente, 2 deles, pelo que me lembro, andavam de Tesla, e de repente decidiram trocar por carros chineses. Dizem que a Tesla não chega nem perto desse tal de BYD. BYD, ele tem uma quantidade enorme de recursos, tantos que a Tesla ainda tem que sonhar com isso. Não sei se isso é verdade ou não. Eles mostraram, mas eu só dei uma olhada rápida e pensei, bom, ok, é um carro legal. A salvação? Ambos os especialistas de repente veem nos gastos com defesa. Um dos especialistas está convencido de que as tecnologias do futuro são inteligência artificial,
robótica, espaço e militar. Os orçamentos oferecem à Europa a chance de alcançar concorrentes, enquanto o outro afirma que a Alemanha precisa de um programa de rearmamento ou os eleitores não verão benefícios econômicos. Mas isso é bastante estranho, porque ao mudar para uma economia de guerra, a economia geralmente sofre muito, porque os mesmos tanques, aviões e tudo o resto não são produtos de consumo. Você investe dinheiro em um tanque, depois o tanque permanece constantemente em serviço nas Forças Armadas. Me desculpe pela tautologia. E ainda são necessários recursos para mantê-lo. Você não vai vendê-lo para ninguém, a menos que você negocie apenas armas. Se for esse o caso, então é mais ou menos aceitável. Mas aqui já dizem que os recursos serão retirados da economia de vários países e direcionados para a esfera militar. Lá é preciso muito dinheiro, pois é necessário cumprir a legislação, normas e considerar as vantagens das armas. Também não pode ser fraco, por isso é uma medida temporária. Sim, ela estimula um pouco a economia, mas depois, especialmente com guerra, essa economia se destrói. Eu não sei que tipo de especialistas são esses. Talvez entre vocês, caros espectadores, haja economistas que possam dar uma opinião clara e precisa sobre por que é assim e não de outra forma. No entanto, parece que a Alemanha e outros países da Europa começaram a se rearmar, e todos começaram a fazer isso. E agora, se seguirmos a lógica desses economistas, fica claro o porquê. Por exemplo, o governo da própria Alemanha aprovou medidas para fortalecer a Bundeswehr. Na reunião, na presença do secretário-geral Magnífico Rutte, foram aprovados projetos de lei sobre o treinamento obrigatório de reservistas e uma aceleração significativa da construção da infraestrutura militar, ou melhor, das edificações, aceleração da construção da infraestrutura militar. O que isso significa? Dinheiro. Isso significa que vamos gastar mais dinheiro e envolver mais recursos. O governo da Alemanha aprovou essas iniciativas legislativas. Quanto aos reservistas, isso não nos interessa muito, mas as exigências da OTAN sim. Até 1935, em caso de crise ou guerra, a Bundeswehr deveria ter à disposição 460 mil militares, isso só na Alemanha. Imagine só, é um número enorme, ainda mais considerando os salários. E mesmo que lá seja 2.000 euros, embora eu ache que seja bem mais, afinal é a Alemanha, mas vamos considerar até 2.000 euros por mês. Ou seja, é uma quantidade enorme de recursos que será necessária para pagar todos esses caras incríveis. E se considerarmos um salário de 4.000 euros, aí já é o dobro. Resumindo, a economia do país pode não aguentar. Tudo isso é ótimo, claro que precisa expandir e aumentar. Mas quem vai pagar por isso? Quando dizem que na Ucrânia vão manter um exército de 800 mil pessoas o tempo todo, fica claro que quem vai pagar por isso é a Europa, mas quem vai pagar pela própria Europa? Aqui surge uma inconsistência. E essa inconsistência é bastante difícil de entender. Aqui, claro, nós ainda temos o Ministério das Perguntas Retóricas, mas isso é na Ucrânia, e infelizmente ele não pode responder às perguntas da Alemanha. Então, só nos resta esperar que tudo dê certo. Além disso, os projetos de construção da Bundeswehr serão acelerados. E no futuro, os projetos militares serão classificados como de interesse público prioritário. Que reviravolta, ainda mais considerando que a maioria dos cidadãos alemães entrevistados, aqueles obrigados ao serviço militar, ou seja, homens de certa idade, responderam que, se algo ameaçar sua segurança, eles simplesmente vão deixar a Alemanha. Aliás, isso está muito alinhado com o que os líderes ucranianos diziam antes. Incluindo, por exemplo, Serioja Pritula, que vive dizendo que é preciso ir lutar, que é preciso fazer tudo isso. Mas ele mesmo dizia algo bem diferente antes. Veja o que ele nos dizia. Vamos conferir. Padrão. Eu não servi. E se a convocação chegasse, você, o que faria? Eu fugiria. Sério? Então é isso. E os representantes da Alemanha planejam fazer basicamente a mesma coisa. Por isso, o que o governo está planejando agora é uma coisa, mas o que ele realmente vai conseguir fazer, isso é outra história. Além disso, a Alemanha também planeja tentar obter o direito de produzir mísseis Tomahawk. Aliás, a Ucrânia está tentando fazer o mesmo, mas até agora sem sucesso. Mas quem sabe, talvez alguma coisa dê certo. Vai saber quem está representando eles lá? Atualmente, a República Federal da Alemanha negocia com os Estados Unidos para fabricar mísseis de cruzeiro americanos, além de mísseis para sistemas Patriot em seu território. Merz e Pistorius confirmaram negociações com os Estados Unidos, mas sem detalhes. Também informaram que a reação americana foi mais positiva que o esperado. Que reviravolta, mas os Estados Unidos sempre gostaram de dinheiro.
Já conduzimos negociações sobre produção conjunta com representantes da indústria da Alemanha e dos Estados Unidos, ou seja, dinheiro extra. Lembram que eu falei sobre aqueles 1,5 trilhão de euros que estão sendo injetados na economia dos Estados Unidos? Além disso, se os Estados Unidos realmente quiserem licenciar a produção de Tomahawks e mísseis para os sistemas Patriot na Alemanha, isso vai ser bem difícil para a economia da própria Alemanha. E como essa é a locomotiva da economia da Europa, da União Europeia, essa locomotiva já está começando a desacelerar. E se começarem a jogar pedras e paus nos trilhos, mais cedo ou mais tarde essa locomotiva vai começar a estagnar, se é que posso dizer assim. E os sistemas de defesa da Alemanha aqui já são sistemas de defesa. Mas mesmo assim, Merz, Pachtagnus e Merz confirmaram, junto com Pistorius, o fato das negociações sobre a produção de sistemas de defesa. E aparentemente está tudo ótimo, porque dizem que a Alemanha Ocidental está muito interessada na produção de certos sistemas ou partes de sistemas na Alemanha. Então é isso aí. E ao mesmo tempo, na própria Alemanha... Bom, eu, por exemplo, moro na Espanha, e aqui é sabido que a maioria, ou melhor, muitos espanhóis, especialmente do sexo masculino, não querem sair da casa dos pais. Porque isso significa que se você for morar sozinho, terá que pagar aluguel, pagar pelas compras e ainda precisa procurar dinheiro para sair e se divertir. Mesmo assim, eles acabam encontrando. A pessoa trabalha, mora com os pais, ajuda financeiramente e vive como quer. E agora, os alemães, que antes eram independentes, também estão começando a fazer o mesmo. As crianças na Alemanha não saem da casa dos pais imediatamente após atingirem a maioridade. 1 em cada 3, aos 25 anos, ainda mora com os pais. Em 2022, eram 28% e agora são 30%. Na Espanha, aliás, a porcentagem é ainda maior. Entre as filhas, o que é interessante, essa porcentagem é significativamente menor, apenas 23%. E essa é uma tendência geral em todos os países europeus, com exceção de Malta. Lá, dizem que os filhos saem da casa dos pais antes das filhas. Aos 30 anos, 13 homens ainda vivem com os pais, enquanto apenas 7 mulheres fazem o mesmo. Aos 40, eles já formam suas próprias famílias ou saem da casa dos pais. Mais 5 continuam morando com o papai e a mamãe. E olha, está tudo ótimo. Papai e mamãe alimentam, dão de beber e acalmam, se for preciso. Então quem vai julgá-los por isso? É ruim? Pelo contrário, é ótimo. E depois... estão planejando reconstruir a Alemanha. Agora, se de repente a co-presidente do AfD, alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, se tornar chanceler junto com Portagino Sinovin, então tudo vai mudar. Pelo menos é isso que ela promete. Então, o que ela vai fazer primeiro? Primeiro, vai trazer de volta a energia russa barata e depois vai começar a lidar com todo o resto. Para apoiar a economia enfraquecida da Alemanha, ela diz que a RFA deve parar de boicotar o petróleo e o gás russos. A energia barata da Rússia foi essencial para o sucesso do feito na Alemanha, e precisamos recuperá-la. Do ponto de vista lógico, ela está certa. Se deixarmos de lado todas essas coisas, tipo eles são inimigos, aqui são inimigos, eles são maus, esses são maus. Se tomarmos o dinheiro como base, o que sem dúvida fazem os iniciadores de guerras no mundo todo, então tudo realmente faz sentido. Se você recusa fontes de energia baratas, e só para contrariar, acaba se prejudicando, pode ser que depois não consiga mais consertar o estrago, e ainda pode acabar prejudicando outras coisas também. Por isso surgem problemas aqui. Ela diz que a perda dessa energia fez a Alemanha retroceder anos. Centenas de milhares de empregos foram perdidos. E isso tornou a Alemanha dependente dos Estados Unidos, que vendem energia a preços significativamente mais altos. E, novamente, ela está completamente certa aqui. Ela afirma que a aliança, da qual a Alemanha faz parte agora, é bastante frágil e, se algo acontecer, ela simplesmente vai parar de apoiar a Ucrânia e começará a cooperar com a Rússia. Além disso, o modelo de governo de coalizão na Alemanha mudaria completamente, e o AfD se tornaria um partido muito poderoso. Também falam aqui sobre a romantização da Rússia. Bom, é claro que agora vão começar a dizer que isso é a mão de Moscou, o pé de Moscou, ou outras partes do corpo e coisas do tipo. O último ainda permite discutir sobre ar-condicionado. Vi isso nos comentários, achei interessante. Nos comentários, muitas vezes escrevem por algum motivo que, por exemplo, condicionadores de ar lá, na Europa, não existem. Vocês são pobres. O problema é que em muitos países da Europa, antes não fazia tanto calor como hoje, então as pessoas não precisavam de ar-condicionado. Por exemplo, até mesmo na Espanha, eu estive em algumas regiões onde no verão
não é o norte, de forma alguma, mas sim áreas relativamente ao sul. No verão, as pessoas não precisavam devido ao vento, à brisa e aos ventos alísios do mar. Não falo de cidades específicas. Existem lugares onde sempre foi fresco, mas nos últimos anos, meus amigos reclamam que já não está mais fresco lá. Eles têm que instalar ar-condicionado. E adivinha qual é a profissão mais procurada agora entre aqueles que pedem esse serviço? Naturalmente, o instalador de ar-condicionado. Quanto à Alemanha, aqui eles são poucos. Se na Espanha diziam que aqui metade, acho que cerca de 50% das pessoas já tinham ar-condicionado antes. Porque na própria Andaluzia ou Catalunha sempre faz calor. Já na Alemanha era só 6 aparelhos de ar-condicionado. Porque lá era fresco. Tenho conhecidos alemães que dizem o mesmo. Antes era fresco, ninguém precisava de ar-condicionado. Agora tudo mudou. Na Europa, o verão está ficando muito quente. Os períodos de calor extremo ficaram mais frequentes e se tornaram muito mais intensos. Temperaturas do ar mais altas. Elas permanecem assim por vários dias ou até semanas. Durante esse período, há danos à infraestrutura. Agora todos começam a instalar aparelhos de ar-condicionado, o que torna-se a situação mais fácil. O dinheiro não é o mais importante. Aparelhos de ar-condicionado na Europa não são tão caros, nem seu uso. Agora todos esses aparelhos são split, smart e assim por diante. Lá é sistema inverter. E eles não consomem tanta energia a ponto de um espanhol médio, ou ainda mais um alemão, se preocupar com isso. Ou seja, sim, consomem, mas não chega a uma conta de 1.000 euros, é isso. Se alguém disser que tem medo de ligar ventilador, isso já é besteira. Naturalmente, porque entre os meus conhecidos, ninguém tem medo de ligar ventiladores. Isso já é exagero, mas de qualquer forma, essa é a resposta. Ou seja, por que não havia ar-condicionado? Não que a Europa fosse tão pobre, apenas não era necessário. Agora todos instalam, cada um à sua maneira. E daí? Vamos dar uma olhada. Falamos sobre a Alemanha, mas sem os poderosos líderes ucranianos fica sem graça. Por isso nem um dia, nem sem eles. E quem os recebe aqui naturalmente é o Ilinski. Agora ele vai convidar todos eles para nós, e nós vamos assisti-los. Aliás, tem muita coisa aqui. Então, onde está o Ilinski? Por favor, venham ao estúdio. Então vamos ouvir os palhaços. Por favor, camaradas. Tem alguns momentos aqui tão interessantes que eu realmente quero mostrar tudo isso para vocês o mais rápido possível. Mas tem um em Bijitsa, com o apelido de Chernogus. E essa tal de Chernogus conta várias coisas sobre o lugar onde ela serve. Ela, como vocês podem ver, é uma Drenovítica. Isso, naturalmente, eu estou distorcendo a palavra. Não existe tal palavra, mas mesmo assim. Você aterrissa e sente a adrenalina, percebendo que pode gerar um grande benefício para si e para o país. O barulho, só para constar, não é meu, é dessa viciada em adrenalina. Surpreendentemente, ao menos uma garota não estava coberta de maquiagem. Normalmente, quando se apresentam, isso é absurdo. Vou mostrar outra se eu achar no vídeo. Dá pra ver que essa está bem. Tem lente de contato dental, mas sem maquiagem. Talvez seja proposital para o vídeo, não sei. Aliás, quem são os doji? Voar. Aqui eu tenho em que me desenvolver. Começo a voar com a asa, vou com a asa, você deixa bem, tudo bem, não tem problema. Vou com o que eu sei, corrija, porque você está aperfeiçoando. Voando com a asa, bem, é como se sentasse e saísse voando. Tem ainda uma outra líder poderosa, mas ela não está servindo, só vai de estúdio em estúdio. E também tem a Fedina, ou como quer que seja o nome dela, não importa. Ela também canta. Ela tentou sair do país quando os deputados estavam proibidos de viajar, para cantar suas músicas para as mulheres ucranianas no exterior. Mulheres ucranianas no exterior não precisaram disso. Ela foi, mas agora não quer mais sair do país. Aliás, lembro que hoje é uma data muito importante, na verdade, duas datas importantes. Hoje é o aniversário do comandante do exército de insurreição ucraniano, Roman Shukevich. Ah, a outra data, não sei. É o dia da invenção do vaso sanitário. Sinceramente, fico perdido nessas datas importantes. Enfim, é por aí. Depois, o que mais temos aqui? Quem mais mostrar aqui? O FED a gente não vai. Aqui temos as bétulas. Observação. Assinatura de contrato com o exército russo é um furacão orçamentário para nós, um marcador. Então, em Lviv... Já falei várias vezes. Esse cara está na Áustria comentando sobre o exército ucraniano. Eu estou contando, não tentando atrair todo mundo que ainda consegue rastejar para lá, mas pelo contrário, eu busco a paz. Mas esse personagem não quer a paz.
sentado de novo em um país europeu e quer a guerra. Bom, por que quem é que vai então abocanhar a verba? Estou comendo viburno e ouvindo o cuco. E o que aconteceu com o filho de Padrushny? O que aconteceu com o filho de Matienko? Onde está o filho de Solovyov? Em qual frente? Toda a elite russa está fora desse processo. Enfim, por algum motivo, ele se interessa por onde estão os filhos dos poderosos russos. E por algum motivo, esquece de perguntar onde está o dinheiro dos ucranianos. Aliás, esse vídeo eu já mostrei antes, e tudo isso parece bem estranho, claro, porque nós também temos essa deputadagem aqui. E ela diz que precisamos aguentar firme. Bem, precisamos aguentar juntos. Alguém vai comer charutos de repolho. Na verdade, alguém vai comer carne, outro vai comer repolho. No final, todos juntos comemos charutos de repolho e aguentamos firme. Nós também cozinhamos. Aguenta firme. Ou seja, precisamos fortalecer as forças de defesa e realizar uma reforma militar. Na verdade, atualmente temos um ponto fraco nas forças armadas da Ucrânia. São as pessoas. Sim, as pessoas são assim. Enquanto o deputado Kenny, Beitsi, Zyutyh e outros não estiverem no exército, isso seguirá como um ponto fraco a ser neutralizado. Com a chegada de todos esses filhinhos, deputados, filhinhas, desses próprios deputados, aí sim tudo ficará ótimo. Aí eles mesmos poderão cravar os dentes no corpo do inimigo. Bom, e é isso, né? Acho que é tudo. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Vai ser muito interessante ouvir a opinião das pessoas da Europa sobre essas questões econômicas e tudo mais. Isso afetou você ou está afetando? O que você acha sobre isso? E, no geral, precisamos de uma avaliação completa. E vamos falar sobre isso de alguma forma em um dos shorts, eu acho. Ou talvez eu faça uma live também. Escrevam nos comentários se ela é necessária ou não. Acho que seria interessante. Então é isso por enquanto. Na guerra, além de ataques a alvos estratégicos, os golpes emocionais também são importantes. A vontade de lutar e a confiança na vitória das Forças Armadas com o povo são essenciais. A Gazprom praticamente deixou de existir e agora, em termos de capitalização, equivale a uma empresa média na Europa.